Bom, o vídeo tá cortado, eu até não vi até onde ele foi, porque entrou uma mensagem e parou o vídeo. Então eu vou ter que olhar depois, eu não sei se eu não falei palavras indecorosas no final do vídeo, vou ter que editar o vídeo. Mas eu estava falando da justiça desportiva, que é a única exceção constitucional ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. E eu sempre pergunto em aula por quê, e eu não sei responder. Eu já conversei até com alguns professores de direito constitucional para tentar entender a parte histórica da Constituinte. Ainda não encontrei a resposta. Eu tenho hipóteses, mas não tenho certeza. Eu tenho convicção, né? Tenho convicção, mas não tenho exatamente provas. Eu imagino que seja por lobby da CBF, principalmente pensando o esporte no Brasil mais relevante economicamente é o futebol, e principalmente na década de 80 nem se discutia que era o futebol o esporte que mais gerava recurso. Então eu acredito que tenha sido o lobby da CBF para incluir, ou para excepcionar o esporte do acesso à jurisdição estatal. Não é que não possa, tá? Eu preciso só esgotar todas as instâncias administrativas. O fundamento é que a justiça desportiva tem que ser rápida, então lá em 60 dias tem que ser decidido um processo, e porque os campeonatos não poderiam ficar parados esperando uma decisão judicial. Todo o resto das coisas podem parar para esperar uma decisão do processo judicial, mas o futebol não. É interessante que agora a gente demonstrou que tudo pode parar, né? Nada é imprescindível, qualquer coisa pode parar. As aulas podem parar, o futebol parou, incrivelmente. Foi uma das últimas coisas a parar, mas parou. Então tudo pode parar. Mas se entendeu, como para colocar na Constituição, que o futebol, que o esporte, estaria excluído dessa apreciação. Eu não posso questionar uma decisão de um campeonato no meio do campeonato antes de ter uma decisão final da justiça desportiva que vai ser regulada em lei, que é regulada em lei. Tem algumas outras exceções que são apontadas pela doutrina, mas a exceção constitucional é essa. As outras estão mais ligadas ao interesse de agir, demonstrar que eu tenho interesse de agir. Como no habeas data, por exemplo, eu tenho que demonstrar que eu fiz o pedido da informação ou da alteração de uma informação minha, e se o Estado não cumprir no prazo legal essa obrigação de me fornecer esses dados, aí sim eu tenho interesse de agir para impetrar um habeas data. Mas é mais ligado ao interesse de agir, de demonstração de interesse, do que impossibilidade efetivamente. Bom, só para concluir essa questão da inafastabilidade, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da crise do judiciário, cultura da sentença e cultura de pacificação. Primeiro, nós falamos nas primeiras aulas, nas aulas presenciais, sobre crise do judiciário, e todo mundo foi razoavelmente unânime em dizer que existe sim uma crise no judiciário. A questão é, de que tamanho é essa crise? Qual é o volume de processos que existe? Outra pergunta, de quem é a culpa? E se existe solução? Bom, a Constituição de 88 foi um marco no direito brasileiro, todo mundo sabe, mas não foi sem consequências, vamos dizer, chamar assim, negativas, bem entre aspas, tá? Por quê? Ano de 1990, quantas ações o judiciário recebeu? 3,6 milhões de ações foram ajuizadas no ano de 1990, ou seja, logo após a Constituição. O Legislativo ainda não tinha legislado tudo que havia na Constituição para legislar. Então esse dado aqui é o dado praticamente pré-Constituição. 1990, 3,6 milhões de processos. Na década de 2000, se atingiu o patamar de 20 milhões por ano. Então de 3,6 foi para 20 milhões por ano. Como é que Boaventura de Souza Santos chama isso de curto-circuito histórico? Ou seja, a passagem de um regime autoritário para um regime democrático gera essa explosão de demandas. Primeiro porque gerou uma demanda legislativa, se legislou muito,
e as pessoas passaram a ter acesso à informação e a saber que elas podiam discutir as questões, que elas podiam acessar o judiciário. Então, num período pré-democrático, isso não acontecia. As pessoas mais carentes, mais pobres, não sabiam que podiam questionar certas coisas. Não tinha informação. A informação não era, além de ser sigilosa em muitos aspectos, ela não era tão divulgada. Claro que há outros fatores. A tecnologia também é um fator. A explosão demográfica, ou seja, a população aumentou muito, mas mesmo assim, são quase 10 vezes mais processos. Vocês vão ver nos dados, em 2013 foram 28 milhões de ações ajuizadas. A gente partiu de 3,6 milhões para 28 milhões de ações. É muita diferença, é muito processo a mais. E o que acontece quase todo ano, e agora tem se empatado, né, o número de ações que entram, o número de ações que sai, mas até 2013, ali, 2014, a gente tinha uma entrada de ações, ou seja, entravam mais ou menos 28 milhões de ações e eram finalizados em torno de 27 milhões de processos. Ou seja, entravam mais processos do que o judiciário conseguia julgar por ano. E nós temos já um estoque de mais ou menos 100 milhões de processos. Então demoraria 4 anos, mais ou menos, para o judiciário dar conta de resolver todos os processos sem entrar mais nenhum. Então existe um congestionamento. E a gente tem uma demanda maior que a oferta. A gente tem, como consequência disso, a gente tem um aumento do preço. Que preço é esse? Congestionamento e a morosidade. Os processos demoram muito para ser julgados porque tem muito processo na fila, naturalmente. E existe um efeito perverso nisso, porque é o fato das pessoas continuarem procurando o judiciário. Ele ainda é o meio único, praticamente o único meio que as pessoas conhecem para ter acesso à justiça, é o judiciário. E nós já falamos em aula também sobre o sistema multiportas. O que é um sistema multiportas? É um sistema que eu tenho diversas possibilidades de acesso, não só ao judiciário. E tem um videozinho que eu passo em aula, que eu não vou passar, mas eu vou mostrar o link, que explica por que as pessoas continuam utilizando o judiciário. E é uma teoria desenvolvida por um biólogo na década de 60, que se chama Tragédia dos Comuns. O link está no material, tá? Vocês cliquem naquele linkzinho ali, no material, que ele vai direcionar para um videozinho, mais ou menos uns 3 minutos o vídeo, tá? É um videozinho curto. Basicamente, o que fala no vídeo? O livre acesso é a dificuldade de exclusão de um recurso comum e finito ou condenaria inexoravelmente a superexploração. Então, como todo mundo pode utilizar, é como se pense num pasto livre. Como todo mundo pode utilizar, ele vai ser superexplorado. Ninguém vai deixar de utilizar para preservar para o próximo que chegar. Pensem numa fruta pendurada numa árvore, num condomínio. No condomínio passa acontecendo isso. Tem jabuticabeira lá atrás, no fundo do condomínio. A gente acaba às vezes comendo uma jabuticaba meio verde, não exatamente madura, porque eu sei que se eu deixar ali e for buscar no outro dia, alguém vai ter utilizado, vai ter pego. Qual seria a solução para isso? O vídeo aponta algumas soluções. Uma seria a estatização e a outra seria a privatização. A estatização, ele apresenta alguns problemas, diz que os incentivos para quem alcança soluções seriam inadequados. Vocês vão ver isso no vídeo, tá? E que a privatização seria uma outra medida que talvez resolvesse a questão dos incentivos. Se eu privatizo um serviço, quem presta o serviço teria interesse em resolver da melhor forma possível aquele problema. São soluções que são apontadas, tá? Não estou dizendo nem que eu concordo com elas. Eu acho que a crise que a gente está vivendo agora comprova que certos serviços têm que permanecer na mão do Estado. O que a gente pode é delegar parte do serviço, mas nunca a ideia da privatização como um todo. Então,
Para as partes pode ser interessante pensar num serviço privado, por exemplo, como a arbitragem privada, né? A arbitragem é privada. A mediação privada. Por quê? Porque para a parte é interessante. Se ela tem condições de pagar, para ela o serviço vai ser prestado de forma mais rápida e sem concorrência. Quer dizer, um juiz tem 5, 10 mil processos para analisar. Um árbitro vai ter 10 processos, vai ter um processo. O mediador, quando atender, ele vai atender bem aquela pessoa porque ele está sendo pago para aquilo. Então, individualmente é uma solução, não coletivamente, como uma solução do Estado, vamos privatizar o judiciário, por exemplo. Isso não serviria como solução para todo mundo. Mas para vocês, enquanto advogados, enquanto negociadores, você tem que pensar que talvez, dependendo do cliente, isso seja uma solução adequada. A privatização. Privatização significando ir para uma câmara privada. Certo? Depois, no próximo vídeo, nós vamos começar a tratar de negociação. Espero que vocês assistam esses vídeos, que não esteja falando sozinho para as paredes. E até a próxima aula. Um abraço.